Amém, glória a Deus. Coisa linda, né, gente? Poder voltar na casa de Deus, a gente tem esses privilégios, né? Amém? Nossa, gente, que beleza, né, que vocês estão hoje. Amém? Oh, amém, glória a Deus. Você que está aí na sua casa também, dá um amém aí no chat aí. A graça e a paz para você que está aqui conosco na casa de Deus, casa de oração, e a graça e a paz que você também está aí na sua casa, louvando, adorando e glorificando o nome do Senhor. Eu estou aqui com vocês aqui no meu celular. Quem quiser falar e interagir com a gente no culto, que daí você se sente pertinho de nós aqui também, mesmo estando na sua casa. Está aqui a Selma, está aqui a Elza, está aqui o Miguelzão, está aqui a Verinha, com certeza o Pedrão da Vila Formosa também está aqui, a Roseli, está aqui o Misael, a Dona Esther, Marta Maria, está aqui a pastora também. Glória a Deus, você que está aqui conosco. Que dia abençoado, dia dos pais, gente. Parabéns, feliz dia dos pais para todos os papais que estão aqui e esses também que estão aí na sua casa. Eu tenho certeza que vocês já são ótimos pais, pois vocês estão no melhor lugar que vocês poderiam estar na vida toda de vocês. E se o seu filho está aqui também, foi porque você ensinou ele a estar aqui também. Glória a Deus pela sua vida. Gente, para quem viu aí o post da mensagem de hoje, é como se fosse uma pergunta, né? Quem era Jesus? E eu vou fazer meio que nem escola dominical hoje, gente. Gente, quem tiver com o celular aí ligado na rede 3G, 4G, 2G, 1G, nem 1G que seja, coloca no modo avião para não dar interferência no microfone. Amém? Então vou fazer que nem escolinha dominical hoje. Quem era Jesus, gente? Pode um de cada vez aí. Quem é Jesus? Carpinteiro. Próximo. Ninguém vai se arriscar, gente. Filho de Deus, mestre, que mais? Amém, só esses três aí já tá bom demais, né? Salvador. Fala aí, varão. Homem, amém. Messias. Tudo, tem um monte de adjetivo para a gente falar quem era Jesus. Mas o que eu quero falar com vocês nessa noite é que Jesus como filho de José. A gente vai falar de Jesus como filho de José. Muito difícil a gente ouvir falar, né? Quem era Jesus? Jesus, filho de José. E o engraçado, gente, é que naquela época, quando a gente falava de uma pessoa, a gente falava de quem ela era filho. É ou não é? Salomão, filho de? Todo mundo sabe. Salomão, filho de Davi. Fulano de tal, filho de não sei o que tem, da linhagem de fulano, ciclano e beltrano, e assim vai. E o negócio vai longe, gente. E hoje a gente vai falar de Jesus como filho de José, apesar de não ser muito conhecido esse jeito da gente falar de Jesus. Hoje é dia dos pais, hoje é um dia especial, e hoje nós vamos falar desse homem que pouco se fala na Bíblia. O que se fala, a gente vai ler aqui hoje. A gente vai ler Mateus 1 e vai ler Mateus 2. Então fica ligado aí, Radasco, que eu vou... primeiro vai ser Mateus 1, do 18 ao 25. Depois a gente vai pular para o 2, Mateus 2, do 13 ao 14. Aí depois vai pular para o 19 ao 21. Amém? Vai ser assim. Diz assim a palavra de Deus: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta:
A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Mateus 2, do 13 ao 14. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. 19. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Amém. Curve tua cabeça, meu querido, minha querida, vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia podemos estar na sua casa, Senhor, esse dia em que nós comemoramos, celebramos o Dia dos Pais, ó meu Pai. Muito obrigado, ó meu Pai, porque o Senhor nos deu paz para que nós pudéssemos ver o Teu cuidado e o Teu agir sobre as nossas vidas, ó meu Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Pai para cada um de nós, e nós estamos aqui porque o Senhor nos conduziu e nos ensinou a estarmos aqui. Por isso fala conosco nessa noite, Senhor, meu Deus, usa a minha vida. O Senhor sabe que eu não tenho nada a oferecer, o meu coração é imundo, os meus lábios impuros, Senhor, e a minha mente é podre, meu Pai, mas o Teu Espírito Santo pode agir através da minha vida. Por isso eu te peço perdão, Senhor, meu Deus. Usa a minha vida, Senhor, meu Deus, do jeito que o Senhor quiser, ó meu Pai. Eu me coloco à Tua disposição, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Gente, a gente acabou de ler todos os textos da Bíblia que fala de José praticamente. A gente fica cantando aqui embaixo, aí a gente já sobe que meio sem voz, né? Fica empolgado. Na história que nós lemos aqui, todas elas são de eventos que aconteceram com José e com Jesus junto, né? Onde José e Jesus estão ali no mesmo cenário, estão ali na mesma história. Nós vimos nós já falamos aqui que quando uma Bíblia ela se refere a uma pessoa, ela que é iniciada, anunciada por primeiro, assim, tipo assim, vou anunciar a vida do Paulão aqui. Paulão, filho de tal. Daí depois a gente começa a chamar ele só de Paulão. Mas primeiro a gente fala da onde que é o Paulo, que nem a história de Salomão. Salomão, filho de Davi, mas depois a Bíblia começa a falar só Salomão, porque ele já foi anunciado como filho de Davi. No caso de Jesus, a gente geralmente vai ver Jesus sendo anunciado como filho de Maria, e daí depois só Jesus, Messias, Mestre, e por aí vai os nomes que a gente dá para Jesus. E esse negócio de falar de quem que era filho era como se fosse uma identidade, era como se fosse um documento, como se fosse uma certidão ali, uma identidade para você. Você, Jesus, é filho de José. José, quem que é José? José carpinteiro. Então as pessoas conheciam você através daquilo que a sua família era, e era muito comum. Agora, falar de José, gente, difícil falar de José, né? Porque quase não tem nada dele na Bíblia, mas nós vamos fazer uma força-tarefa aí para falar de José. A gente não vai inventar nada não, tá, gente? Pode ficar tranquilo, a gente vai falar só a verdade aqui. José, eu consegui identificar 3 qualidades na vida de José, 3 qualidades de José. E a primeira, nesses textos que a gente acabou de ler, a primeira qualidade de José é que José era um homem justo. É isso que a palavra de Deus diz. José era um homem justo. A segunda qualidade que eu consegui identificar na vida de José é que José era obediente à palavra do Senhor. Ele era obediente ao que o Senhor mandava ele fazer. E a terceira qualidade que eu consegui achar em José para falar com vocês aqui nessa noite é que José era um homem protetor. Amém? Todo mundo concorda com isso, gente?
Amém. Glória a Deus, então. Vamos lá. Vamos dar continuidade no negócio aqui. E eu quero que vocês olhem para Jesus hoje como filho de José. Só isso. Ah, mas ele não é o nosso Salvador? É. Ele não é o Emanuel? É também. Ele não é o Filho de Deus? É também, gente. É o que vocês imaginaram, o que vocês já sabem, decore salteado aí. Mas hoje eu quero que vocês olhem Jesus como filho de José. Beleza? Todo mundo combinado? Você que está aí na sua casa aí, combinado também, né? Beleza, então. José, quem era José, gente? José era um carpinteiro. Quem aqui já se arriscou a trabalhar com carpintaria, gente? Hã? Já, Robson? Já, né, Paulão? Quem já se arriscou sabe como que é complicado trabalhar com carpintaria. E José era um carpinteiro. Agora, quando a gente fala de José como carpinteiro, a gente consegue identificar algumas coisas na vida dele. Algumas coisas que todo carpinteiro tem. Todo carpinteiro tem qualidades. Ou seja, todo carpinteiro tem ali um olhar diferente para aquela madeira. Ele consegue fazer um negócio diferente. E quando a gente olha para a vida de Jesus, a história nos conta de um Jesus depois de 30 anos de idade. Gente, eu tenho 32. Eu sou 89. Novinho, né? Mas não tem cabelo. Eu tenho 32 anos. É como se alguém começasse a contar a minha história 2 anos antes. Mas, gente, eu vivi muita coisa até 2 anos antes. Eu vivi muita coisa, gente. Aprendi demais. E a Bíblia fala de Jesus depois dos 30 anos. Quase não tem nada de relato de Jesus antes desses 30 anos. Agora, onde estava Jesus, gente? Antes desses 30 anos. Jesus estava com José, gente. Estava com o pai. E é aí que a gente vai conversar hoje. O que Jesus estava fazendo? Jesus, nesse período do 0 aos 30 anos, ele foi instruído pelos seus pais, por José e Maria. Amém? Todo mundo concorda com isso? Amém. Instruído sobre o que, João? Ele era Deus, não era? Era, gente. Mas Jesus também era 100% homem. Então, ninguém nasce andando. Quem nasce andando? De homem não, cachorrinho até vai. A gente fica doido, cara, cachorrinha nós, né, mano? Cara, ela sabe comer sozinha, você não precisa fazer nada. Ela sabe beber água, ela sabe correr, ela sabe andar. Não precisa fazer nada, cara, independente. Nem precisa de mim. Eu tô lá só para dar comida mesmo. Agora, criança não, criança precisa aprender a andar. Criança precisa aprender a falar. Criança precisa aprender a atravessar uma rua. Precisa aprender um monte de coisa. Seu pai te está ensinando você certinho, Murilo? Tá, né? Benção então, tá na benção. Então Jesus foi instruído pelos seus pais. E o que eu vou destacar aqui é que Jesus foi instruído pelo seu pai no ramo da carpintaria. Certo? Jesus também era carpinteiro. E essa profissão ele herdou do pai. Ou seja, Jesus aprendeu com José a serrar uma madeira, gente. Já pensou, cara, você ensinando Jesus? Filho de Deus, cara. Você ensinou Jesus a serrar uma madeira. Rapaz, ia ser uma hemorragia de satisfação para mim. Ensinar Jesus em alguma coisa. Quem sou eu para ensinar Jesus, cara? José ensinou Jesus a serrar uma madeira. José ensinou a Jesus a manusear as ferramentas. Gente, manusear a ferramenta de carpintaria é difícil, viu? Não é fácil não. A gente olha fazendo, parece que é uma beleza. Parece que, nossa, eu vou pegar e vou fazer. Mas, nossa, é uma complicação. Então não dá para a gente dizer que Jesus, que a vida de Jesus, os anos de Jesus, do 0 aos 30 anos, são obscuros. Que é o que a gente ouve muito falar. Os anos de Jesus do 0 aos 30 anos são anos obscuros, que a gente não conhece, a gente não sabe. Gente, misericórdia, não dá para a gente pensar nisso não. Jesus não nasceu com 30 anos, pô. Jesus nasceu com 0. O caráter de Jesus estava sendo formado a cada vez, gente, que ele via o suor escorrendo de José, de seu pai, quando ele lixava uma madeira, um pedacinho de madeira. Gente, é ali, é no simples que as coisas acontecem. Você acha que o Lucas não vê, Paulão?
Toda vez que você chega lá, tudo cheirando tinta, cara, de carro, cara, aquele cheiro vai ficar na memória dele pro resto da vida, cara. Quando ele crescer, ele vai falar: isso aqui cheira meu pai, velho. Cheira tinta de carro, removedor, thinner. Vai ficar gravado. O caráter de Jesus estava sendo formado por José. Cada gota de suor que escorria de José, Jesus estava gravando aquele negócio na memória. Jesus é um grande HD, velho. Ele pegava aquele negócio e falava: cara, meu pai faz isso, desse jeito, ele lixa a madeira assim, ó. Tem até treinar. A inteligência de Jesus estava sendo forjada toda vez que ele via seu pai medindo cada peça para fabricar. Você já pensou, gente? Jesus não sabia matemática, gente. Não nasceu sabendo também. Ele via o pai dele medir. Como que mede isso? Gente, vocês já se pegaram fazendo alguma coisa que seu pai fez? Do mesmo jeito? Eu tenho um jeito, gente, que toda vez que eu vou falar alguma coisa do meu pai, eu lembro. Não tem como, cara. Não tem como, de jeito nenhum. Uma vez eu estava sentado assim, ó. Sabe quando você senta assim, ó? E fica assim, cabeça baixa? Eu estava assim. Gente, é o mesmo jeito que meu pai senta. Perninha aberta, banquinho assim, cabeça baixa, com as duas mãos assim, ó. Do mesmo jeito. E eu me enxerguei igualzinho meu pai. Igualzinho. Falei: caramba, cara, sou a cópia dele. E às vezes a gente faz coisas igual a ele, ou igual a mãe também. A gente apenas reproduz aquilo que a gente aprendeu dos nossos pais. E Jesus não foi diferente, por incrível que pareça. Aí você pode falar assim para mim: lógico, Jesus era Deus. Ele fez tudo que Deus ensinou para ele. Fez mesmo, gente, mas por meio de um outro homem, José. Eu vou mostrar para vocês isso. O cuidado de Jesus, gente, também ele foi aperfeiçoado toda vez que ele via seu pai José, com todo cuidado, gente, moldar uma peça nova de madeira. Gente, tudo isso que ele foi vendo seu pai fazer, Jesus foi aprendendo com José. E é aí que vai formando o caráter, vai formando o olhar, vai dando experiência para cada coisa, vai dando experiência para a profissão que Jesus depois seguiu, de carpintaria. A Bíblia não fala mais de José, e eu nem vou falar aqui que José morre, porque a Bíblia também não fala que José morre. Mas pode ser que José morreu depois, e daí os filhos que assumiram o negócio do pai. E Jesus, então, é que fazia os orçamentos. Não é? Ia lá, falava: uma cadeira, 2 denários. 2 dias de trabalho, gente. Cada dia é 1 denário. 2 dias de trabalho para fazer uma cadeira, 2 denários. Jesus podia dar dando um orçamento igualzinho José dava, gente, calculando certinho. Paulo tem um jeito de calcular as peças do carro. Cada peça é 300. Aí ele fala assim, ó: 1, 2, 3, 4, 5, 5 vezes 3, pronto. É isso aí. Não é, Paulão? Olha lá. Você acha que ele aprendeu com quem, gente? Aprendeu com o pai, cara. Aprendeu com o pai dele era funileiro também. Talvez o jeito de andar de Jesus também era igual ao jeito de José. Talvez o jeitinho de lixar a madeira. Tudo, gente, tudo que Jesus faz, com certeza, muita coisa era cópia de José. Jesus começa o seu ministério então com 30 anos. E esses ensinamentos de José são vistos por todos nós, todas as vezes que nós lemos alguma coisa sobre Jesus. Vocês querem ver? Vamos lá então, quero mostrar para vocês um pouco disso nessa noite. E o primeiro texto que nós lemos ali sobre José diz que José era um homem justo. Lembra a primeira qualidade?
José era um homem justo. Vou até voltar lá para vocês verem, ó. Por ser José, no capítulo 1, versículo 19, por ser José, seu marido, um homem justo. Então José era um homem que a Bíblia diz que ele era um homem justo. José era um homem bom e de caráter, gente. Esse era José. Ele não queria expor Maria à desonra pública quando soube que ela estava grávida. Ele constrói então essa ideia na mente dele, tipo assim, ó, eu vou desmanchar esse casamento para que Maria não fosse banida, né, daquilo que tinha ocorrido com ela, que ela tinha ficado grávida e não era de José. Constrói esse negócio comigo, gente. Constrói essa ideia de José. Presta atenção nesse treco. Um casamento, gente, no tempo de Jesus, ele era muito sério, gente. E ele era dividido em 3 estágios, certo? Presta atenção aqui comigo. O primeiro estágio era o compromisso, gente. Olha o que acontecia. Era a parte que o pai da noiva e do noivo assinavam um contrato de compromisso dos seus filhos. Imagine se essa moda pega, gente. Assinar um contrato. Gente, ia ter muita gente sem dinheiro aí. Só porque o filho e a filha largou. O segundo estágio era o noivado. Gente, noivado era o estágio que Maria e José estavam. Eles eram tão importantes, gente. O noivado ele fazia com que o homem fosse unido à noiva, mesmo ainda não sendo homem e mulher, mesmo eles ainda não terem tido o ato sexual. Era tão sério o noivado que se o noivo morresse, a noiva era considerada viúva. Quando você olha, aqui ó, vou voltar. Quando você olha lá o texto, fala assim, ó. Por ser José, seu marido, mas José não era marido. José era noivo. Vocês estão entendendo a importância do noivado? Era como se fosse marido já. Tanto que ele decide desmanchar o quê? Não um casamento. Ele não tinha se casado ainda. Ele decide desnoivar, né? Desmanchar o noivado. Mas aqui já está falando que ele é marido. Por quê? Porque era muito importante, gente, esse negócio. Então, o segundo estágio era o noivado. Se a noiva morresse, o noivo era considerado viúvo e a noiva também era considerada viúva, mesmo sem ter casado ainda. E o terceiro estágio era o casamento. O noivo ia com seus amigos até a casa dos pais da noiva para buscá-la. E então eles fazem um lindo cortejo de volta para sua casa, onde se fazia a festa de casamento. Maria já estava unida a José. Ele tinha todos os direitos de noivo por contrato, gente, para desfazer aquele noivado e fazer o que ele quiser, gente. José podia fazer o que ele queria, gente. José podia chamar Maria de adúltera, e então Maria ia ser o quê? Apedrejada, gente. Era isso que Maria ia acontecer com ela. Maria ia ser acusada de adúltera por estar grávida de outra pessoa, né? No caso não era outro homem, era o Espírito Santo, mas até provar que focinho de porco não é tomada, já foi. Mas José decide fazer isso secretamente. Ele quer anular o casamento secretamente para não expor Maria, sem ninguém saber, gente. Agora a gente conhece uma situação que isso acontece com Jesus. Não conhece? Conhece. Vocês vão ver como que Jesus tem tanta semelhança com José. João capítulo 8, do versículo 3 a 11, Radassa. João capítulo 8, do versículo 3 a 11, diz assim: os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: mestre,
essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Gente, com quem que Jesus aprendeu esse negócio? Jesus se tornou um homem justo. Quem era justo? José era um homem justo. Jesus se tornou um homem justo, mostrando àqueles homens que ninguém ali era justo o suficiente para julgar aquela mulher. José não se sentiu justo o suficiente para condenar Maria naquela posição que ela se encontrava. Então ele iria desmanchar o casamento sem que ninguém soubesse, para poupar a vida de Maria. Sabe por que ele poupa a vida de Maria, gente? Porque ele não concorda com aquilo. Simplesmente por isso. Não está escrito isso, gente. Mas não tem o porquê o cara fazer isso, a não ser para poupar a vida e não concordar com aquele negócio de apedrejar uma pessoa, de matar uma pessoa por causa daquilo. A justiça praticada por José nada mais era do que a justiça de Deus sendo refletida na vida de um homem que decide andar com Deus. Vocês conseguem entender isso? Eu não estou falando que José tira o lugar de Deus. Eu estou falando que o que José pratica nada mais é do que a justiça de Deus. E o que é a justiça de Deus? Todo homem que decide andar com Deus tem a justiça de Deus. Todo homem que decide andar com Deus tem a bênção de Deus. Todo homem que decide andar com Deus tem a verdade de Deus. É simples. A soma do negócio é muito simples. Segundo, gente, nós conseguimos ver que José era um homem obediente. Toda vez que José é advertido em sonho, presta atenção nisso, em sonho. Já foi advertido em sonho, Akira? Um monte, né, cara? Ô homem para sonhar, rapaz. Toda vez que ele era advertido em sonho pelo anjo, José não titubeava, gente. Não, ele obedecia o anjo. O anjo falou: pode receber Maria, ela é de boa, cara, não fez nada, não está errado. Você vai ser primeiro dono, único dono. Pode receber ela como esposa, eu a garanto. José obedeceu, gente. José recebeu Maria como esposa. Ele acreditou na palavra do anjo, ele obedeceu o que o anjo estava falando. Depois José, ele foi advertido de novo pelo anjo. Lembra que Herodes queria matar Jesus, porque ele falou: opa, o Messias vai vir aí, vai tomar o meu lugar, eu vou matar esse menino já enquanto ele é criança, que é mais fácil. Então o anjo vai lá, fala para José: José, foge, cara, foge para o Egito. Ele é advertido pelo anjo. Então José faz o quê? Foge. Talvez a gente ia falar: pô, agora, anjo, acabei de entrar num trabalho novo, estou ganhando bem, acabei de construir minha casa, cara, vou ter que ir lá pagar aluguel. Cara, José não pensa em nada, ele simplesmente pega o menino e Maria
e simplesmente foge para o Egito. José era um homem obediente a tudo que o anjo mandava fazer, a tudo que Deus mandava ele fazer. Depois ele é advertido de novo pelo anjo. Para quê? Para voltar, gente. Para voltar para Israel. Pode voltar para Israel. O rapaz lá já morreu, não tem mais ninguém que quer matar Jesus. Pode voltar. Ele volta para Israel. Agora é hora de voltar. Vamos voltar para Israel. E em todas essas vezes nós vemos José obedecendo. Agora eu quero fazer um parênteses aqui, gente. Entenda uma coisa, gente. Você que é pai, você que está aqui, você que está aí na sua casa, você que vai assistir uma hora aí esse culto, entenda uma coisa, gente. Você só mostra obediência ao seu filho quando você também é obediente. Não adianta você reclamar da desobediência do seu filho ou da sua filha se você não obedece nem às leis de trânsito. Amém? Deixa o Espírito Santo falar no seu coração, filho. José era um homem obediente a Deus, gente. E nós vemos que Jesus também era um homem obediente. Gente, eu fiquei doido com esse negócio de ver as características que Jesus tem de José. A gente sempre fala, Deus, o Pai de Jesus, Jesus, o Filho de Deus. Eu não vou tirar esse lugar de jeito nenhum, gente. Misericórdia, eu ia ser queimado aqui. Mas José, gente, foi muito usado por Deus para instruir Jesus, o caráter de Jesus, forjar Jesus. A gente já viu que Jesus era um homem justo igual a José. Agora a gente está vendo que Jesus é obediente igual a José. Mateus 26, do 39, gente. Jesus, ele já sabia, gente, de todo o sofrimento que ele ia passar. Jesus já sabia de toda a dor que ele ia enfrentar. Jesus já sabia de toda a humilhação que ele ia passar. Então ele pega e faz o quê? Vou falar com meu pai do céu. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. E nós já sabemos como que essa história termina, né? A gente já sabe como que foi feito. Foi feita a vontade do Pai, e Jesus obedeceu à vontade do Pai. A obediência de José faz com que a humanidade seja salva. Eu não falei errado, não. A obediência de José faz com que a humanidade seja salva. Sabe por quê? Porque Jesus aprendeu a obediência com José. Gente, presta atenção nas coisas que vocês ensinam para os seus filhos. A obediência que José teve em cada advertência pelo anjo fez com que Jesus continuasse vivo, e fez com que Jesus aprendesse com José a obedecer sempre o que Deus quer de nós. Não importa se ia ser dolorido, não importa se ele ia ser humilhado, não importa se vai doer, não importa se vai machucar, mas eu vou obedecer à vontade do meu Pai, porque foi assim que o meu Pai da terra me ensinou: obedecer a Deus. José também era um homem protetor. José quer desfazer o casamento com Maria secretamente para quê? Para protegê-la das acusações e da lei de apedrejamento. Ao ser advertido pelo anjo para fugir para o Egito, para que Jesus não fosse morto, José obedece o anjo e foge para o Egito para proteger Jesus. José protege a família dele. José protege o que Deus tinha dado para ele.
José protege Maria, José protege Jesus. José cuida, gente. Ele não mede esforços para sustentar aquela família. Um parênteses aqui, gente. Jesus também aprende a fugir com José. Vocês sabiam disso? Quando o anjo pega e fala assim, ó, foge para o Egito, que lá você vai fazer com que Jesus não seja morto. Olha lá, Mateus 14, 13, o que acontece? João Batista é morto. Aí chega lá no ouvido de Jesus que João Batista tinha morrido. E muitos, gente, lá no, acho que em Marcos ou em Lucas, eu não lembro, eu esqueci de pôr aqui. E muitos confundiam Jesus como João Batista. João Batista comia gafanhoto. Acho que Jesus não comia, gente, mas ele era parecido também. Eles tinham as mesmas atitudes. Eles eram homens diferenciados. E Jesus é confundido como João Batista. Sabendo Jesus disso, olha lá, versículo 13. Ouvindo o que havia ocorrido com João Batista, que ele tinha sido morto, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Fugindo, gente. Real. Na cabeça de Jesus, e muitos historiadores dizem isso, para Jesus era o seguinte: mataram João Batista, vão me matar também. Porque eles vão pensar que João Batista não morreu, e eles vão atrás de mim, vão me matar. Jesus, ó, como a gente diz lá, pica mula. Com quem que ele aprendeu esse negócio, gente? Com José. José fugiu para proteger a vida dele. Só um parênteses, tá, gente? José é protetor, gente, de Maria. José é protetor de Jesus. E Jesus é quem? O nosso protetor. Quem aqui é protegido por Jesus? De um amém, hein? Amém, gente, glória a Deus. Jesus dá a sua vida para nos proteger. Jesus dá a sua vida para nos livrar, gente, de todo o pecado que nos condenava. Todo o pecado. Jesus, durante a sua infância, ele vê seu pai por diversas vezes protegendo ele, protegendo a família dele, com certeza protegendo seus irmãos. Jesus vira o quê? Protetor, gente. Jesus por diversas vezes é conduzido ali pela mãozinha para o seu pai, ensinando ele a caminhar. E quando Lucas tropeça, Paulo, você deixa o Lucas cair de cara no chão? A gente pega ele, gente. A gente pega a criança para não se machucar. José faz isso com Jesus. José protege Jesus, gente. Jesus. Protegeu Jesus, amor? Gente, José é privilegiado demais. Ele protege o Senhor, o Salvador, aquele que é o nosso protetor. E mais do que isso, ele ensina a Jesus a ser protetor. Jesus recebe toda a proteção de seu pai quando ele trabalhava lá. Quando José trabalhava ali para quê? Para prover o alimento para Jesus comer ali todo dia. Ele é protegido por José ali. Enquanto José trabalha ali arduamente para conquistar o dinheirinho ali, para comprar alimento, está protegendo a família do que? Da fome, da rua. Jesus se torna o maior e o melhor protetor e socorro bem presente de toda a humanidade. Amém? Porém, em seus primeiros passos ele foi protegido. Querido, eu não quero aqui nessa noite, eu já falei, eu não quero aqui tirar o lugar de Deus. Muito pelo contrário. Eu não quero te chamar,
Falar para você, pô, você está falando aí de José, que José era um homem justo, que José era um homem protetor, que José era um homem obediente. Gente, eu não quero falar que você é injusto, eu não quero falar que você é desobediente, eu não quero falar que você não protege sua família, nada disso, gente. Misericórdia, não é isso que eu quero falar, não. Mas eu quero que você veja, gente, que em todas as atitudes que você tem, que todas as atitudes que você viu seu pai ter, todas elas, existe a mão de Deus em todas elas. Gente, Jesus, desculpa, gente, se vocês acharem heresia, amém para vocês também. Mas desculpa, gente, Jesus não ia aprender a ser justo se não fosse José. Jesus não ia aprender a ser obediente se não fosse José. Jesus não ia aprender a ser protetor se não fosse José. Jesus não ia ganhar toda a experiência que ele tinha em carpintaria se não fosse José. Gente, eu sempre falo para os meninos que caminham mais perto de mim. Vocês acham que a faculdade de teologia ensina um monte de coisa, né? Eu vou falar para vocês, eu aprendi mais coisas trabalhando no supermercado do que na faculdade de teologia. Porque a gente aprende trabalhando, a gente aprende fazendo, a gente aprende a conversar como? Conversando, ué. A gente aprende a andar como? Andando. Jesus é simplesmente a flecha de José. José foi um homem justo, um homem obediente e um homem protetor. Agora, gente, vocês precisam prestar atenção nesse negócio que eu estou falando para vocês. Presta atenção, gente. Você está mexendo no celular, não entende. O que você está fazendo na sua casa aí? Sei lá. Presta atenção nesse negócio. Quando a gente entende esse negócio, quando a gente entende que a gente é usado por Deus para forjar caráter de outra pessoa, ou quando a gente entende que os nossos pais foram usados por Deus para forjar o nosso caráter, e eu não vou entrar em mérito aqui de se seu pai foi um pai bom, um pai ruim, se seu pai está aqui ou não, tá? O que importa é que teu pai ou tua mãe te colocou no mundo e você está aqui hoje. E você tem um pai bem presente na sua vida que é Deus, amém? Amém. Se você entende isso, agora pense nesse negócio potencializado. José ensinou a Jesus a ser justo, a ser obediente, a ser protetor. Agora, essas qualidades de José foram potencializadas com o quê? Com o que Deus queria para a vida de Jesus. Elas foram potencializadas. A gente vê que Jesus é a justiça. Ele não é justo. Jesus é a justiça. Vocês estão entendendo a potência do negócio? A gente vê que Jesus, ele foi obediente a ponto de dar a vida dele para salvar a gente, um bando de pecador sem noção. A gente vê que Jesus, ele é o nosso protetor, ele foi o nosso protetor, ele sempre será o nosso protetor. José era protetor da família dele, de Jesus, de Maria, de seus irmãos, mas Jesus não. Jesus, ele alarga esse negócio, sabe por quê? Porque ele foi potencializado pelo seu Pai celestial, Deus. Agora entenda esse negócio, gente. Vocês foram ensinados pelos seus pais, pela sua mãe, pela sua tia, tio, avó, não sei o que. Agora entrega esses ensinamentos na mão de Deus, e Ele vai potencializar essas coisas na sua vida. Faça o que Deus mandou você fazer para criar o seu filho e a sua filha, e as qualidades que você colocar na mente do teu filho, da tua filha, os caminhos que você ensinar para o teu filho e para a tua filha, vão ser potencializados por Deus. E esse menino vai ser muito melhor que você, essa menina vai ser muito melhor que você. Gente, é no simples, gente. José não fez nada demais. Sabe o que José foi? Quem era para ele ser? Simples.
José não trocou de profissão. Não, cara, para ser pai de Deus, cara, eu preciso ser um ministro de louvor. Todo mundo precisa me ver aqui na frente. Para eu ser pai de Jesus, eu tenho que aprender a falar melhor. Para eu ser pai de Jesus, eu não posso cometer erros. Para eu ser pai de Jesus, nossa, eu tenho que andar com roupa diferente. Para ser pai de Jesus, eu tenho que usar o vocabulário dele. Eu tenho que falar nas gírias com ele. Gente, nada disso. José foi José. Simples assim. O carpinteiro. E ele deu valores a Jesus. Valores que foram potencializados por Deus para me salvar e para te salvar. Eu quero que você veja que a simplicidade de José como carpinteiro ensinam a Jesus. E esses ensinamentos são potencializados por Deus. E esses ensinamentos de José salvam vidas, salvaram vidas, vão salvar vidas. Os ensinamentos que você traz para o seu filho e para a sua filha, potencializados por Deus, podem salvar uma vida do suicídio. Podem salvar um amiguinho de escola tentando se enforcar. Podem salvar uma criança a não entrar para o mundo das drogas. Podem salvar uma família a não se tornar alcoólatra, gente. Eu não estou falando de ensinar a fazer, tá? O que eu estou falando aqui é de você fazer. Eu não estou falando de você falar para fazer. Tudo que nós vimos aqui, José não falava que era justo. José era justo. José não dizia que era obediente. José era obediente. José não contava a história de proteção, que o Hulk vai vir te proteger. José era protetor. Jesus aprende com o que José faz. O que José faz ensina Jesus. O que você faz ensina Jesus. Não o que você fala. Você pode pregar para ele todos os dias, mas ele vai aprender o que você faz. É ou não é, Robson? Barbeadorzinho, né? Gente, eu não sei como que é a figura de pai que você teve. Talvez seu pai foi legal, talvez seu pai não foi tão legal assim, foi meio ruim. Talvez seu pai foi mais ou menos. Talvez seu pai não está mais entre nós. Talvez você nem conheceu seu pai. Nós, gente, nós temos um pai para nos espelharmos. Todos nós, sem exceção, temos um pai para nos espelhar. E esse pai que nós temos para nos espelhar, gente, ele não assiste Gato Net. Esse pai não fura sinal vermelho. Esse pai, ele não mente. Esse pai, ele não nos acusa. Esse pai não adultera. Esse pai não é alcoólatra. Esse pai não usa drogas. Esse pai não bate na sua mãe.
esse Pai a quem nós temos a nos espelhar é o nosso Senhor. E se nós aprendermos com Ele, pode ter certeza que você não vai se dar mal. Pode ter certeza que a sua vida não vai ser ruim. Sabe o que esse Pai nos ensina também? Eu creio que é muito difícil isso para nós. Esse Pai, Ele nos ensina que nós devemos amar a esses pais. Esses pais que foram embora, esses pais que nós não conhecemos, esses pais que nós olhamos para a vida deles e não conseguimos ver exemplos bons para serem seguidos. Esse Pai que nós temos a nos espelhar, que nós podemos nos espelhar, nos ensina que nós devemos amá-los, que nós devemos mais do que isso, que nós devemos respeitá-los. Porque ninguém é justo para condenar. Ninguém é justo para condenar. Se o seu pai tem defeitos, teve defeitos, se o seu pai te magoou, te machucou, bateu na sua mãe, te bateu, te xingou, queria que você liberasse perdão para ele nessa noite. Mas mais do que perdão, queria que você liberasse amor para ele. Queria que você olhasse e falasse: puxa vida, mesmo ele não estando presente na minha vida, eu aprendi o melhor, que é estar aqui. Mesmo eu não vendo muitas coisas boas na vida dele, ainda assim ele me ensinou a não roubar. Ainda assim ele me ensinou a não bater no meu irmão, na minha irmã. Mesmo ele sendo um drogado, mesmo ele batendo na minha mãe, ele sempre trouxe comida para minha casa. Ele sempre tinha um beijo para me dar, por mais que fosse com cheiro de álcool. Queria que você curvasse sua cabeça nessa noite. Eu quero orar pela sua vida. Se coloque de pé, curve a tua cabeça. Quero chamar o ministério de louvor aqui. Senhor, nós acabamos de aprender, ó meu Pai, que nós somos falhos, Senhor. Nós acabamos de aprender que o Senhor nos usa em todas as circunstâncias. Nós fomos ensinados, ó meu Pai, pelos nossos pais, Senhor, mas porque o Senhor agiu na vida deles. Mesmo errados, mesmo certos, mesmo fazendo todo tipo, Senhor, meu Deus, de coisas que eles fizeram, meu Pai, ou não fazendo, Senhor. Mesmo assim nós chegamos aqui nessa noite, Senhor,
recebendo a melhor parte, que é o Senhor. Mesmo assim, nós chegamos aqui nessa noite, ó meu Pai, agradecidos por estarmos vivos, agradecidos por termos saído de uma vida de morte, de pecado, Senhor, meu Deus, de tristeza. Senhor, nós queríamos pedir perdão, Senhor. Perdão por todas as vezes, Senhor, que nós nos referimos aos nossos pais como se eles tivessem dado apenas exemplos ruins, como se eles tivessem sido os piores pais. Senhor, nós queremos liberar perdão, Senhor, meu Deus, a todos os pais. Mas mais do que isso, Senhor, nós queremos liberar amor. Um amor que nos envolve, Senhor, através do Teu Filho Jesus. Senhor, que nós possamos sair daqui completamente diferentes, Senhor, porque o Teu Evangelho faz isso, traz desconforto. A Tua palavra faz isso com a gente, Senhor. Ela transforma, Senhor, o nosso caráter, o nosso entendimento, Senhor, meu Deus, modifica os nossos pensamentos e nos faz ver, Senhor, meu Deus, quão errado nós somos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. A bênção se derrame até 1000 gerações. Profetiza isso, filho. Tua família, os teus filhos e os filhos Levante de sua teus mão, filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e seus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e
teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, os teus filhos e os filhos de teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, ao teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo. Amém, amém, Obrigado por este culto, Senhor. Obrigado pela presença do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor se fez presente neste lugar. O Senhor, ó meu Pai, se fez presente nas nossas vidas. O Senhor se fez presente desde o dia em que nós nascemos, desde o ventre da nossa mãe, ó meu Pai. E nós somos eternamente gratos ao Senhor, ó meu Pai. Por isso eu clamo ao Senhor, abençoe, Senhor meu Deus, os Teus filhos. Tira, Senhor meu Deus, todo o rancor, ó meu Pai, toda a falta de perdão do nosso coração, ó meu Pai, e que nós possamos aprender a cada dia mais com o Senhor. Recebamos a bênção, meus Deus, que a bênção do nosso Deus, que é um Pai, que é amoroso, que é o nosso Deus, que a graça do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso protetor, do nosso intercessor Jesus Cristo, e a consolação, o entendimento, ó meu Pai, do Espírito Santo esteja sobre a nossa vida, não só hoje,